finalizar o estudo aqui do ativo não circulante de investimentos, fazer mais algumas questões e logo na sequência a gente vai partir para o estudo do imobilizado, né, que tanto é cobrado em provas de concurso, principalmente aspectos de depreciação. Muita atenção quando a gente falar de depreciação, que sempre está presente em provas de contabilidade geral. Bom, mas vamos aqui então finalizar essas últimas questões a respeito aí do ativo não circulante de investimentos. Então, a questão de número 10 fala que a empresa Potiguar adquiriu em 31 de dezembro de 14, 40% de participação na empresa pernambucana, pagando aí R$400 mil. Olha lá, ele fala passa a ter influência na administração. Bom, se ele tem influência, ou seja, influência significativa, isso aqui é uma coligada, né? A gente já concluiria que trata-se de uma coligada pela presunção aqui, afinal, se há 40% de participação, em tese há influência, né? Então, o patrimônio líquido da empresa pernambucana era composto apenas pelo capital social, qual era formado apenas por ações ordinárias, ou seja, ações com direito a voto. Então, realmente, né, 40% aqui das ações com direito a voto. Então, a presunção de que influência aqui existe. Mas, né, nesse enunciado não há dúvida nenhuma, porque o próprio enunciado falou que há influência. Então, mesmo que o enunciado não tivesse falado, né, se ele não tivesse falado aqui da influência, a gente teria que presumir isso, ou seja, teríamos que presumir que há influência significativa pelo percentual de participação e, consequentemente, que trata-se de uma coligada. Então, taca-lhe pau no método de equivalência patrimonial, ok? Sabendo que a empresa pernambucana obteve um lucro de R$50 mil durante 16 e distribuiu dividendos de 10 mil, o que a empresa Potiguar vai reconhecer? Ora, vai reconhecer uma receita de equivalência patrimonial em cima desse lucro, né? Então, o método de equivalência patrimonial vai ser R$50 mil vezes 40%, isso aqui dá R$20 mil. Então, essa aqui é a receita de equivalência patrimonial. Então, ele fala receita de dividendos. Não tem nenhuma receita de dividendos, né, nessas empresas avaliadas pelo MEP. Então, receita de equivalência patrimonial de 20 mil em função de avaliar a pernambucana pelo método de custo, não pelo método de equivalência patrimonial. Receita de dividendos está errado, né? Receita de equivalência patrimonial de 16 não, né? De 20. Então sobrou alternativa aí, receita de equivalência patrimonial de 20 mil, em função de avaliar essa pernambucana aí pelo método de equivalência patrimonial. Perfeito. Se ele pedisse o valor dos dividendos, né? Dividendos foram de 10 mil, então a Potiguar tem direito a 40% disso, tem direito a R$4 mil, né? Então desses 10 mil, a Potiguar tem direito a R$4 mil. Lembre-se do lançamento na Potiguar, não há impacto no resultado. Débito em dividendos a receber e crédito em investimentos aqui em coligadas, diminuindo, ajustando negativamente o valor desse investimento. Afinal, estou realizando parte dele, estou recebendo, né, parte daquele lucro apurado que já foi considerado no resultado de equivalência patrimonial. A questão 11 fala que a empresa revolucionária possui 90% das ações da pacificadora. Em 2015, a pacificadora distribuiu e pagou dividendos. Ao contabilizar os reflexos dessa operação, a revolucionária debitou a conta caixa, ou seja, pelo recebimento, né? Debitou a conta caixa e creditou o próprio valor do investimento, né? Lembra lá, débito em dividendos a receber. Aqui, como ele já pagou, já vou debitar então caixa e vou creditar o próprio investimento pela realização deste investimento, né? Pela realização desse investimento. Ok? Perceba que esse lançamento só ocorreu porque trata-se de um investimento avaliado pelo MEP. Afinal, a investidora tem 90% das ações da pacificadora, ou seja, há uma relação de controle. Há uma relação de controle, e se há uma relação de controle, taca-lhe pau. Esse investimento é avaliado pelo método de equivalência patrimonial. Então, cuidado que a alternativa B estaria correta apenas se fosse uma entidade avaliada pelo custo, tá ok? Pelo custo. Questão 12. Se uma investidora tem 40% de capital, de participação no capital da investida, e olha lá, ele deixa claro que tem influência significativa, ou seja, se tem influência significativa, né? Se tem influência significativa, trata-se de uma coligada. Trata-se de uma coligada. E se é uma coligada, isso quer dizer que esse investimento será avaliado pelo método de equivalência patrimonial, tá ok? Novamente, se o enunciado não tivesse falado que há influência significativa, a gente iria presumir pelo percentual de participação, 40%, presume-se que há influência significativa. Mas cuidado, né? Muitas vezes o enunciado também ele pode dizer que há 40% de participação, mas não há influência significativa. Então, nesse caso, a gente não vai considerar
que trata-se de uma coligada, né? Então, não podemos nos apegar apenas no percentual, a gente tem que analisar alguns dados do enunciado, né? Em 2015, a investidora teve um lucro de R$200 mil e distribuiu dividendos de 100 mil. Então, vamos dar uma olhada, né, nesses lançamentos. Primeiro, em relação ao método de equivalência patrimonial. É o lucro R$200 mil vezes o percentual de participação. Com isso, dá R$80 mil. Qual que seria o lançamento aqui na investidora? Débito em investimentos em coligadas. O valor aí de 80 mil, então pelo ajuste, né? Pelo ajuste, afinal, o PL da coligada aumentou, consequentemente a investidora vai fazer esse ajuste. E crédito em resultado de equivalência patrimonial, no valor de 80 mil, afetando positivamente o resultado da investidora. Em relação aos dividendos, distribuiu dividendos de 100 mil, então a investidora vai debitar aqui, reconhecer o direito a receber dividendos a receber, no valor aí de 40% de 100 mil, ou seja, 40 mil reais, reconhecendo então aqui um direito a receber, e vai creditar o que? Realizar o próprio investimento. Investimento em coligadas, diminuindo esse investimento aí em 40 mil reais, diminuindo aqui o valor do ativo não circulante de investimentos. Então, esses são os lançamentos contábeis aqui nesse cenário. Então, vamos às alternativas. A alternativa A fala que houve uma variação na conta investimento na investidora inferior a 55. Qual que foi a variação total nesse investimento? Ora, teve uma variação aqui positiva de 80 menos 40, né? Então, 80 menos 40, a variação total foi de 40 mil reais. 40 mil reais. Então, esse foi o valor da variação dessa conta. Então, a alternativa A fala que a variação foi inferior a 55, perfeito, foi uma variação de 40 mil reais. Né? Passou de X para X mais 40, então isso aqui está correto, né? Alternativa A está correta. Então, cuidado, hein? Que houve um aumento de 80 e aqui houve uma diminuição de 40. B, o valor dos dividendos recebidos pela investidora foi superior ao valor da receita. Isso aqui nunca vai acontecer, né? Nunca vai acontecer. Afinal, a base de cálculo da receita de equivalência patrimonial é o lucro líquido do exercício. E dentro desse lucro, parte desse lucro vai ser destinado a reservas e parte desse lucro vai ser destinado a dividendos. Supondo que nada seja destinado à reserva, no máximo os dividendos serão iguais ao valor do lucro. Né? Suponha aí que a reserva legal já está no seu limite máximo, a entidade não deseja constituir nenhuma reserva de lucros, consequentemente todo o lucro será distribuído como dividendos. Então, nesse caso, a receita de equivalência patrimonial seria igual ao valor dos dividendos recebidos. Né? Então, nunca vai ser superior. C, a equivalência foi inferior a 70. Não, a equivalência foi de 80, ou seja, superior a 70. O fato de a investidora possuir influência significativa permite concluir que é uma controlada, não, é uma coligada, né? É uma coligada e não controlada. E a alternativa aí, eu falo que o valor da despesa, não teve despesa de equivalência patrimonial não, a equivalência patrimonial foi uma receita, né, de 80 mil reais. Cuidado que 40 mil reais é mero ajuste, né, né, proveniente aí da distribuição desses dividendos aí. A questão 13 é uma questão bacana para a gente finalizar, acho que a gente vai finalizar aqui o estudo ativo não circulante de investimentos. Muito bacana, questão um pouco mais antiga, de 2015, né? Vamos dar uma olhada naquele que é, ó, os valores correspondentes ao investimento na empresa Roma e na empresa Milão que devem ser evidenciados no balanço patrimonial individual da empresa italiana, né? Em 31 de dezembro de 13. Então ele quer aí o valor desses investimentos, né, dessas duas entidades. Então, só para facilitar, eu vou abrir aqui dois razonetes, vou colocar aqui embaixo, da empresa, então, investimento na empresa Roma e o razonete do investimento na empresa Milão. Então, vamos lá. A empresa italiana apresentava no seu balanço patrimonial em 31 de dezembro de 12, lembra que o nosso foco é 31 de dezembro de 13, apresentava os seguintes saldos em contas específicas. Então, a empresa Roma já tinha um saldo de 300 mil, então vou colocar aqui 300 mil. E na empresa Milão, 40 mil. Vou colocar aqui, então,
40 mil reais. Né? Esse é o saldo inicial, então, em 1 de janeiro de 2013. O investimento na Roma, ele fala que é avaliado pelo método de equivalência patrimonial. O investimento na Milão é avaliado pelo método de custo. Aí, ao longo de 2013, a italiana recebeu os seguintes valores de dividendos. Recebeu da empresa Roma 20 mil reais e da empresa Milão 5 mil reais. A empresa italiana detém a participação de 60% na empresa Roma e 5% na empresa Milão. E os resultados líquidos, ou seja, o lucro apurado aí pelas duas empresas foram os seguintes. Então, a Roma apurou um lucro de 50 mil e a Milão de 20 mil. Então, só lembrando, né, que a empresa Roma ela é avaliada pelo MEP, enquanto que a empresa Milão é avaliada pelo custo. Ora, então esse lucro apurado pela empresa Milão pouco importa, não vai ter nenhum impacto, na investidora. A investidora não faz nenhum tipo de ajuste, afinal, esse investimento é avaliado pelo custo. Agora, naquela empresa Roma, onde aquele investimento é avaliado pelo MEP, a investidora tem que fazer esse ajuste proveniente aqui exatamente da aplicação do MEP. Né? Então, vai ser aqui 50 mil reais, que é o lucro apurado pela investida, vezes o percentual de participação que ele disse aqui de 60%. Então, isso aqui vai dar 30 mil reais. Portanto, qual que é o lançamento contábil aqui referente a na aplicação do método de equivalência patrimonial? Débito em investimentos, aqui na empresa Roma, o valor aí de 30 mil reais, aumentando o ativo não circulante, e crédito em resultado de equivalência patrimonial, aumentando o resultado da investidora. Então, vou fazer esse débito aqui, né, que eu acabei de fazer aqui, de 30 mil reais na empresa Roma. 30 mil reais, ok? Então, lembre-se que esse lucro aqui não tem nenhum impacto aqui na empresa Milão, né? Ou seja, a empresa, aliás, italiana, né, referente ao investimento que ela tem, né, na empresa Milão. Nenhum impacto, afinal, ela é mensurada pelo custo. Bom, e os dividendos? Os dividendos da Roma, veja que ele recebeu, cuidado aqui, hein? Olha só, ele fala que ele recebeu os seguintes valores de dividendos. Não vai aplicar 60% sobre 20, não. Ele recebeu 20, então qual que é o lançamento desses 20? Débito, conta caixa, ele já recebeu 20 mil. Isso aqui foi para o ativo circulante, eu vou creditar. Investimentos na empresa Roma, de 20 mil, diminuindo, realizando parte desse investimento. Então, 20 mil, vou aqui ó, fazer esse lançamento. Então, com isso, eu já chego aqui que esse investimento estará aqui em 31/12/2013 a 310 mil. Eu já mato aqui duas alternativas. Bom, e o lançamento contábil desses dividendos recebidos pela empresa Milão? Débito, na conta caixa, no valor aí de 5 mil reais, que está lá no ativo circulante, e o crédito em receita de dividendos. Lembra? É diferente. A empresa avaliada pelo custo, aqui a gente vai apropriar como receita, aumentando o resultado do investidor. Então, não há impacto na conta do ativo não circulante representativa desse investimento. Então, vai ficar 310,40 mil. 310,40 mil é a alternativa A. Ok? Ou seja, a empresa avaliada pelo custo, ela não vai mudar esse valor, né? Não vai mudar esse valor, vai continuar 40 mil reais. Essa que é a ideia aqui. Beleza? Aqui estão os gabaritos, pessoal. Aqui estão os gabaritos. Maravilha? Vamos passar ao estudo do ativo não circulante imobilizado, principalmente, né? Principalmente nessa aula a gente vai pegar aqui aspectos de cálculo de depreciação que despencam em provas de concursos quando a gente está falando de contabilidade geral, tá ok? Muita atenção às questões de depreciação, trouxe aqui diversas questões para a gente praticar bastante, tá ok? Então vamos lá ver o que a lei fala a respeito do imobilizado. A lei fala que as contas serão classificadas então no ativo imobilizado. A gente já viu isso, direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controles desses bens. A gente já sabe que isso aqui tem a ver com arrendamento mercantil financeiro, tá ok? Ou seja, o arrendatário, sem ter a propriedade, ele ativa esse item, afinal ele tem o controle, né? Ele tem o controle desse item, ele gera benefícios econômicos futuros através do uso desse item, portanto atende a definição de ativo. O artigo 183, ele fala que no balanço os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios, olha lá, inciso 5. Os direitos classificados no imobilizado pelo custo de aquisição
deduzido da respectiva conta de depreciação, amortização ou exaustão. A real é que aqui no imobilizado geralmente a gente deprecia, né? Geralmente a gente deprecia um bem do imobilizado, né? Geralmente, a regra geral, a gente deprecia em função da vida útil, né? A amortização geralmente ela recai em cima de elementos do intangível. E a exaustão? A exaustão a gente vai verificar que ela é aplicada sobre elementos esgotáveis. Uma mina, por exemplo, adquirir uma mina. Adquirir uma mina, então eu vou esgotar essa mina, uma mina de carvão, uma mina de ouro, uma mina de diamante, eu vou esgotando ela e vou exaurindo essa mina de acordo aí com a capacidade daquela mina, tá ok? Então, geralmente, quando a gente fala de imobilizado, ou seja, um equipamento, um veículo, máquinas, a gente fala em depreciação. Eu vou depreciar aquele item ao longo de sua vida útil. A gente vai ver esses conceitos já já, tá ok? Olha o que o parágrafo 2º fala do artigo 8.3. A diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado e intangível será registrado periodicamente nas contas de... Então, olha lá. Conceito de depreciação. Depreciação quando corresponder à perda do valor dos direitos que tem por objetos bens físicos, sujeitos a desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência, né? Então, quando eu adquiro um caminhão, por exemplo, paguei lá R$200 mil para um caminhão para realizar o frete das vendas que a entidade realiza. Bom, evidentemente que o valor desse caminhão vai diminuindo ao longo do tempo, pelo seu uso, por obsolescência, por ação da natureza, né? Então, a depreciação ela vem exatamente fazer o quê? Fazer esse ajuste no valor desse item. Afinal, eu adquiri aquele caminhão por 200 mil reais, eu não vou apresentá-lo por 200 mil reais daqui a 5 anos, se eu sei que ele vale muito menos do que isso. Vale muito menos do que isso. Então, quem faz esse ajuste no valor contábil de um veículo, por exemplo, de um prédio, de um equipamento, de um galpão, é a depreciação ao longo da vida útil desse item. A gente vai ver posteriormente mais aspectos da depreciação, tá ok? A amortização, quando corresponder à perda do valor do capital aplicado na aquisição de direitos, olha lá, de propriedade industrial ou comercial. Então veja que a gente está falando de intangível aqui, né? E quaisquer outros com existência ou exercício de duração limitada, e cujos objetos sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado. Então, geralmente, a gente está falando aqui de intangível, né? Adquirir um software, né? Eu tenho um prazo contratual limitado daquele software, né? Da licença. Então, eu vou amortizar aquele custo durante esse prazo. E, por fim, a exaustão, conforme a gente disse, né? Corresponde à perda de valor decorrente da exploração de direitos cujos objetos sejam recursos minerais ou florestais ou bens aplicados na exploração. Então veja que não é muito comum cair isso aqui em concurso, mas o bem aplicado na exploração de uma mina, por exemplo, pode ser exaurido também, ao invés de depreciado. Por exemplo, tem um caminhão lá que trabalha na mina, um caminhão ou um trator que trabalha nessa mina, eu posso exaurir ele também, ou posso depreciá-lo, aí vai depender do tipo da política contábil da empresa. Mas geralmente, para efeito de prova, a gente deprecia itens do imobilizado, amortiza itens do intangível e vamos exaurir esses direitos esgotáveis, como um direito aí referente a uma mina de carvão, a uma mina de ouro, assim por diante, tá ok? Tem a ver com recursos esgotáveis. Bom, coloquei exemplos aqui de contas classificadas no imobilizado, né? Só para a gente dar uma ideia. Imóveis, veículos, olha, obviamente aqui eu não estou falando estou falando das entidades em geral. Por que eu estou falando isso aqui? Porque veículo, por exemplo, para uma concessionária. Uma concessionária, qual que é a atividade operacional? Vender veículos. Então, é óbvio que veículos de uma concessionária são estoques, ativo circulante. A não ser aquele veículo do próprio diretor, que ele utiliza ali para as suas atividades operacionais. Nesse caso, mesmo na concessionária, aquele veículo é imobilizado. Então, a gente está falando aqui de entidades em geral. Então, imóveis para uma imobiliária que vende imóveis é estoque também. Estou falando aqui das entidades em geral, entidade comercial, entidade industrial, prestador de serviços. Geralmente, imóveis e veículos são imobilizados, ok? Estou falando então das entidades em geral. Móveis e utensílios, máquinas, equipamentos, terrenos. Cuidado que terreno pode ser investimento também. Terreno pode ser investimento também. Aqui eu estou pensando num terreno, por exemplo, que em cima desse terreno tem um galpão. Ou seja, aquele terreno ele está participando das atividades operacionais, afinal tem um galpão em cima desse terreno. Bom,
Um terreno que a entidade adquira, por exemplo, num condomínio fechado, porque ela acha que aquela área vai se valorizar demais. Então, isso aí é um investimento. É uma propriedade para investimento classificada dentro do ativo não circulante de investimento. Então, quando não há nada e nenhuma informação, falou terreno, é um imobilizado. Benfeitorias que a entidade realiza em imóveis de terceiros, instalações. Tudo isso está dentro do imobilizado, ok? Bom, vamos fazer uma questão aqui recente, aplicada pelo CESP. Os direitos que tenham por objeto os bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, incluídos os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controles desses bens são classificados aonde? Ó, a gente acabou de ver no imobilizado, né? Artigo 179, inciso 4, diz lá exatamente isso, ok? Então, questão extremamente simples, só para a gente começar a tratar do imobilizado, tá? Mais uma questão recente, uma sociedade empresária que atua no ramo de construção civil está construindo um prédio, onde será instalada uma de suas filiais. Para essa construção, a sociedade empresária está utilizando materiais provenientes do seu estoque, bem como usando mão de obra de seus empregados. Considerando, lembrar mais tarde, né? Lembrar mais tarde. Vamos lá. Considerando-se o estabelecido nas normas brasileiras de contabilidade, os gastos com a construção do referido prédio deverão ser reconhecidos onde? Pergunta a você, esse prédio, quando concluído, ele vai ser classificado aonde? Quando concluído, ele vai ser concluído no ativo não circulante imobilizado, não tem dúvida nenhuma, né? Afinal, esse prédio será destinado às atividades operacionais da entidade, é algo tangível, portanto, é imobilizado. Ora, nada muda em relação a um prédio que está sendo construído. A única coisa que muda é que a conta não vai ser imóveis, por exemplo, vai ser uma conta chamada imóveis ou imobilizações imóveis em andamento. O que importa é que isso aqui vai estar dentro. Esses custos com a construção desse imóvel vai estar dentro do ativo não circulante imobilizado. Portanto, alternativa B. Então não muda nada o fato dele estar pronto ou estar sendo construído, né? O que muda só vai ser o nome da conta, né? Então, imóveis em andamento, ela vai recebendo esses valores gastos com mão de obra, com matéria-prima, vai recebendo transitoriamente. Uma vez que o prédio está pronto, a gente dá baixa nessa conta imóveis em andamento e transfere todo o seu saldo, ou seja, foi o custo, né, total de construção daquele imóvel, transfere para uma conta chamada imóveis. Perfeito? Então, sim, está dentro do imobilizado, ok? Mensuração no reconhecimento. Isso aqui, na verdade, isso aqui é um assunto de contabilidade avançada, está lá dentro do CPC 27, mas eu acho importante a gente analisar esses conceitos, porque, de repente, pode cair algo relacionado a essa mensuração no reconhecimento de um item imobilizado. O item de imobilizado ele vai ser mensurado ao custo inicialmente, né? Qual o valor que eu ativo um item adquirido, um veículo, um imóvel, um equipamento? Pelo custo. Tá bom, mas o que é o custo? É só o preço da mercadoria? Se tiver frete, se tiver seguro, se tiver gasto com instalação, será que entra ou não entra no custo? A gente vai ver isso aqui. Então eu acho que é importante, né, sendo um conceito de contabilidade avançada, ainda acho importante, porque de repente dentro de uma prova de contabilidade geral ele fala lá que dentro daquele preço tem tributos recuperáveis, tem um frete, tem um gasto com instalação, então você tem que conhecer esses mandamentos aqui. Então olha lá, o custo de imobilizado compreende o quê? Compreende o seu preço de aquisição, acrescido de impostos de importação e impostos não recuperáveis sobre a compra, depois de deduzidos os descontos incondicionais e abatimentos. Então veja que ele fala só de impostos, ele poderia ter falado de tributos, ele fala de impostos não recuperáveis, ou seja, impostos recuperáveis, obviamente, não fazem parte do imobilizado, assim como não fazem parte do estoque. É lógico que eu já debito uma conta chamada imposto a recuperar dentro do meu ativo. Se eu já debito, se eu já crio, constituo esse direito, óbvio que eu não vou pegar esse mesmo valor e ativar dentro do meu imobilizado, né? Além disso, quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e condições necessárias para o mesmo ser capaz de funcionar. Então, por exemplo, né, um custo com frete, suponha que esse equipamento ele tenha que ser transportado em partes. Custo com frete, custo com seguro desse frete, vai fazer parte do custo imobilizado. Eu tenho que montar esse equipamento. O gasto com essa montagem, com essa instalação, vai fazer parte também do custo inicial de reconhecimento desse imobilizado.
O item C ele fala de uma estimativa inicial dos custos de desmontagem e remoção desse item. Então, por exemplo, daqui 10 anos eu sei que esse equipamento ele vai chegar ao final de sua vida útil, vou ter que desmontar ele. Desmontar e remover ele, né? Não só desmontar, remover, levar para algum lugar. Essa estimativa trazida aqui a valor presente, a valor atual, também faz parte do custo desse item. Além disso, o custo de restauração do local. Por exemplo, né? Suponha que eu estou ali, esse equipamento ele tem um peso gigante, né? Ele tem um peso gigante, ele vibra demais, eu preciso fazer ali uma preparação daquele local para receber esse equipamento. Então faço ali um piso reforçado, tá ok? Com ferragem. Bom, suponha que ao final da sua vida útil, então daqui 10 anos, aquele piso está totalmente comprometido. Eu vou precisar restaurar esse piso. Esse custo com essa restauração faz parte do custo desse imobilizado. Então, por exemplo, eu tenho um imóvel alugado, vou ter que restaurar aquilo ali. Né? Portanto, esse custo de restauração, essa estimativa, né, vai fazer parte do custo desse imobilizado. Então, tais custos representam a obrigação que a entidade incorre quando o item é adquirido, ou como consequência de usá-lo durante determinado período para finalidades diferentes da produção de estoque durante esse período. Tá? Bom, vamos pegar uma questão aqui recentíssima, né, que caiu lá na prova do ICMS Rondônia aqui em 2018. Vamos ver o que ele fala, né? A partir das informações acima, assinale a opção que indica o acréscimo no ativo da empresa com a compra dos computadores. Computadores, então, é um ativo aí não circulante imobilizado, né? A não ser que a empresa venda computadores, daí seria um ativo circulante. Mas vamos lá. Uma sociedade empresária precisava comprar computadores para os seus funcionários de modo a expandir seu negócio. Para isso, ela contratou um especialista para indicar qual seria o melhor modelo. Por esse serviço, ela pagou R$2.000. Bom, isso aqui vai ser ativado? Não, isso aqui não vai ser ativado. Isso aqui é uma despesa que ele teve com uma consultoria para saber qual item ele vai adquirir. Veja que esse não é um custo absolutamente essencial para o item em si funcionar da forma pretendida pela administração. Ali é algo muito inicial ainda, né? Tenho ali diversos computadores, eu adquiri um especialista para verificar, paguei R$2.000 para ele ver qual que é o computador que eu vou comprar. Nem comecei a comprar o computador ainda, então logicamente que isso aqui não faz parte do custo de aquisição desse imobilizado, né? Poderia ter comprado qualquer computador sem a utilização dessa consultoria, então não tem sentido eu iniciar a ativação desse gasto, sendo que nem o computador eu comprei ainda, né? Não é um gasto atrelado ao computador propriamente dito, é um gasto atrelado à ineficiência da empresa que não sabe nem qual computador comprar, né? Então muitas pessoas acabaram ativando esse gasto. Esse gasto é um gasto ainda na fase anterior à compra do equipamento, né? Ele nem começou ainda a comprar esse equipamento, então não vai fazer parte do custo do equipamento em si, né? Não vai fazer parte do custo do equipamento em si. Bom, após definido o modelo, ela comprou os computadores e pagou aqui R$200.000. Como a compra era grande, ele conseguiu 10% de desconto. Então esse desconto aqui é o desconto comercial ou chamado incondicional, não vai fazer parte do custo, né? Então vou colocar aqui já o preço de compra, a gente vai calculando esses itens. Preço de compra R$200.000, menos aí o desconto incondicional ou também chamado de desconto comercial, que é aquele dado no próprio ato da venda aqui. Ele falou 10%, ou seja, R$20.000. Bom, ele falou que houve um frete para receber os computadores de R$1.000. Aqui sim, né? Esse é um gasto necessário para trazer esse computador para dentro da empresa. Então, vou somar aqui os fretes. Além disso, para receber os computadores em segurança, contratou um seguro de R$500. Também vai fazer parte do custo desse imobilizado. Quando os computadores chegaram à sociedade, ele gastou R$10.000 com programa antivírus anual e 12.000 com programas básicos. Olha aqui a palavra-chave, né? Essencial para o funcionamento. Essas são as palavras-chave. A gente viu que fazem parte, né? Fazem parte de um item do imobilizado. Quaisquer custos diretamente atribuídos para colocar o ativo e condição necessária para o mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida pela administração, tá ok? Então ele falou aqui, essenciais para o funcionamento. Por exemplo, é o sistema operacional. O sistema operacional de um computador, apesar de ser um intangível, né, o software em si é um intangível, o sistema operacional ele é essencial para o funcionamento de um computador. Portanto, o sistema operacional, no caso aí, o Windows, por exemplo,
ele não é classificado isoladamente no intangível, ele é classificado dentro do imobilizado, porque o computador sem o sistema operacional não funciona, né? Então isso vale, por exemplo, para uma máquina que realiza ali produção de 10 itens. Ela tem um software que controla aquela máquina. Esse software não vai ser classificado no intangível, vai ser classificado dentro do próprio valor da máquina. Agora, aqueles softwares de perfumaria, por exemplo, um AutoCAD, um Adobe Photoshop, um Adobe Premiere de edição de vídeos, enfim, qualquer software, né, o SAP, qualquer software que a entidade utiliza nas suas atividades operacionais, mas o computador funciona sem esse software, como é o caso que o AutoCAD precisa estar instalado na máquina para eu utilizar o computador? Não, não. Portanto, esse é um software classificado no intangível. Então, esses programas básicos essenciais ao funcionamento acompanham o custo de aquisição desse item, R$12.000. Então, vou colocar aqui, ó, mais os softwares, vou colocar aqui básicos, né, essenciais ao funcionamento, 12.000. E o antivírus? O computador funciona sem antivírus? Sim, normal. Portanto, o antivírus vai ser classificado isso aqui lá no intangível. Ok? Bom, ele falou que ofereceu ainda um treinamento para seus funcionários de 5.000. O custo de treinamento não é ativado. Por que eu não posso ativar um custo de treinamento, né? Então, suponha que eu fiz ali um curso básico de Excel, Access e Word para os meus funcionários, gastei R$5.000, né? Com ali a alocação de uma sala e o professor. Bom, por que eu não posso ativar esse custo de treinamento? Ora, eu tenho controle sobre aqueles funcionários que participaram desse treinamento? Não. Esse funcionário, ele pode depois, né, no último dia do treinamento, simplesmente sair da minha empresa. Eu não tenho controle sobre essa atividade intelectual que ele adquiriu. Portanto, eu não tenho como ativar esse gasto, ok? Bom, depois de concluído o treinamento, a sociedade ofereceu uma festa para promover a expansão, que custou R$20.000. Obviamente, isso aqui é uma despesa, não vou ativar isso aqui. E gastou 14.000 com publicidade com base na compra dos novos computadores. Isso aqui também é uma despesa, né? Não entra dentro do custo de aquisição. Então, com isso, a gente chega aqui no custo total desse item, dá 180, 193.500. 193.500, alternativa B. Então, essa questão aqui envolve conceito de contabilidade avançada, mas é interessante só para você verificar, né, como as questões podem brincar com esse lance, dar vários gastos e qual que você ativa e qual que você não ativa. Então, muita atenção aí, né? Muita atenção a esse tipo de questão, né? Contabilidade geral, a gente se preocupa mais, no fim das contas, com o cálculo da depreciação, ou seja, geralmente as questões já fornecem para a gente qual que é o custo de aquisição. Ele fala, olha, custou tanto, né? Mas, de repente, pode cair uma questão estilo essa, né? Não digo tão completa quanto essa, mas ele fala lá o preço de aquisição, ele fala frete e seguro, você tem que saber que esses valores, se o ônus do pagamento foi do comprador, integram o custo desse imobilizado. Maravilha, pessoal, vou terminar esse bloco e a gente já volta aí com mais questões para vocês. Grande abraço e até a próxima. Clique like.